Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião do Grupo Espírito Saber Amar, aqui em Belo Horizonte, onde estamos dando continuidade ao Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos. E antes de iniciarmos os estudos, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Bom dia, boa noite, Boa noite. amigo. Convidar vocês, momentos de reflexão. Antes de tudo, o agradecimento, estarmos diante densa conturbação, mas estarmos aqui com a intenção, tudo, de momentos de mentalização, radiação, não só para os nossos lares, mas também para aqueles lares e para aquelas pessoas que passam por momentos dolorosos. Que possamos, com a tua bênção, Jesus, ter esses momentos de reflexão, trazendo-nos paz e tranquilidade. É assim. Graças a Deus. Então, como falamos, vamos iniciar nossa reunião. Estamos aqui, Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra, que está na parte técnica da transmissão. E nós estamos, assim, bem sensibilizados, porque já estamos chegando, já falamos na semana passada, ao final do Livro dos Espíritos, e uma trajetória de 3 anos e poucos meses de estudo, né? Começamos esse estudo do Livro dos Espíritos aqui em 2018, em janeiro de 2018, quando abriram as portas dessa reunião e do Grupo Espírito Saber Amar. Então, agradecemos aos amigos hospitais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Esta reunião será a primeira desse item 9, que é o último item do capítulo 2, da parte 4ª do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros. E esse último item trata de um tema que é muito falado há séculos e até milênios, que é sobre o paraíso, o inferno e o purgatório. E esse é um tema que Kardec deixou por último para falar no Livro dos Espíritos, né? Todo esse capítulo 2, ele vai preparando o nosso entendimento para que possamos abrir a nossa visão com relação a esses dogmas, esses conhecimentos que vêm para os milênios sendo trazidos e colocados. Então, ele preparou o nosso conhecimento, trazendo itens que já foram abordados aqui em reuniões anteriores, estão disponíveis no portal Saber Espiritismo, e aí convido a todos que se possível, quando tiverem tempo, vão lá nesses estudos, que vocês vão pegar aí o fio da meada que Kardec se preparou para a gente, mas finalzinho do livro, onde ele falou sobre a natureza das penas e dos gozos futuros, falou sobre expiação e arrependimento. Nós vemos que isso vai se encaixar aqui no estudo de hoje. Ele falou da duração das penas futuras e da ressurreição da carne. Foram itens que já estudamos. Então, eles estão todos interligados. Hoje, no estudo de hoje, ele vai abordar, e da semana que vem, ele vai abordar esses aspectos sobre o que o homem concebe sobre o paraíso, o inferno e o purgatório, e que os espíritos trazem sobre esse assunto. E nós vamos ver que ele vai também destrinchar um pouquinho do imaginário do público sobre esse assunto. Vamos, durante isso também, trazer uma mensagem de Chico Xavier e de Emmanuel sobre o assunto ligada às questões trazidas pelos Espíritos. Por último, gostaríamos de ressaltar que deixamos aqui uma questão, como sempre, para a nossa avaliação, para a nossa meditação durante o estudo de hoje, que chama, a questão é: haverá um céu e um inferno? Haverá mesmo um céu e um inferno? Essa é a questão. Bem, vamos ao primeiro slide, que é um slide de Emmanuel, que nos esclarece muito
sobre esse assunto. Como sempre, nós escolhemos aí, chamamos o professor Emmanuel para nos dar uma lição, e ele, com a inteligência, a sutileza, a capacidade de síntese, nos provê conhecimentos maravilhosos. Durante esses anos todos, nós estamos trazendo aqui. Vamos pedir a Jussara para ler, então, fazer o primeiro comentário dessa mensagem. Palavras do Infinito, 8. Coloca assim: como decorrem para o espírito desencarnado os primeiros tempos no além-túmulo? Haverá um céu e um inferno? E respondeu assim Emmanuel: a vida do espírito desencarnado nos primeiros tempos do pós-mortem reflete, em geral, as ações de sua existência terrena. O que viveram mergulhados nos estudos dignificadores encontrarão meios de desenvolvê-los dentro das sociedades esclarecidas que os acolhem, segundo os imperativos das afinidades espirituais. Os que viveram no mundo divorciados da prática do bem, submersos nas satisfações viciosas, sofrem naturalmente a consequência dos seus desvios. As concepções do céu e inferno estão, pois, simbolizadas no estado da consciência redimida no trabalho e na virtude ou escrava do vício e do pecado. Parece que o Emmanuel, só com esse texto, aliás, pediu perdão, que é um texto um pouquinho longo, né? Mas ele, com esse texto, parece que responde tudo, né? Ele deixa claro para a gente. O que você diz? Porque é muito propício, né? O Kardec já sabendo, parece que já estava tudo na cabeça dele, né? É claro que esse assunto de céu, inferno e purgatório viria por último, porque não só um coroamento, né, do término do livro, mas é o destino de todos nós quando desencarnamos, né? Para onde que espiritual, vamos? né? No mundo espiritual, para a vida real. Na vida de volta, né? Volta para casa. Mas para onde nós iremos? Então, é um estudo em que dá continuidade e a razão do porquê de todas essas obras, Kardec, e ele coloca para a gente, não só Kardec, mas agora na palavra de Emmanuel aí, já, como o Carlos disse, sintetizando, né, globalizando todo o conteúdo em que os estudos nos faz pautar, né, que a concepção de céu e inferno, ela está estritamente relacionada com o estado de alma, da consciência de cada ser. Né? Não existe geograficamente, a gente vai ver, a região de céu, a região do inferno, do purgatório, não existe isso. Mas é a sequência de como levamos a nossa vida aqui na Terra vai ser repercutida no mundo, no mundo espiritual. E ali, né, só que acho importante esse comentário inicial de Emmanuel, se a gente for olhar nas palavras, que parece que as palavras ele pesou, cada palavra que é colocada nesse texto parece milimetricamente colocada no texto, né, como ele faz. Mas veja lá que ele fala assim, né, a vida do espírito desencarnado nos primeiros tempos pós-mortem, quer dizer, depois do desencarne. Né? Agora, olha que interessante, ele falou nos primeiros tempos, não quer dizer que é ano, né? Dias, anos, ou séculos, ou milênios, não é isso? Porque depende da capacidade de cada um. Então, o processo de desencarne nosso como aqui o Jussara colocou, como os espíritos falam, é uma libertação, não é isso mesmo? Uma libertação. Mas ele fala assim, ele já não fala o tempo, ele fala assim, nos primeiros tempos do pós-mortem, reflete a existência terrena. De como você viveu, né? Porque a gente está muito apegado ainda à existência terrena. E a gente ainda fica muito ligado a isso, né? E você imagina, a coisas pequenas. A gente está ligado todo dia a tomar um café da manhã, fazer uma refeição,
né, no dia, uma refeição principal, quando vamos lá para o mundo espiritual, sentimos falta disso também? Ou é não? Porque nós fizemos aqui, tivemos essa convivência com isso, sentimos falta da refeição lá também. Embora a gente sabe que o período espírito... de adaptação, Isso. né? E o espírito lá não necessita tanto dessa alimentação como nós necessitamos aqui, né? Pelo estágio espiritual do seu próprio corpo espiritual do perispírito. Mas ele necessita também. E muita gente que está muito apegada, desencarna, muito apegada à matéria, nem nota a transição, isso que os espíritos falam. Nem percebe. Por isso que ele fala que aqueles que viveram dignificados, ou que viveram em bons pensamentos, boas ações, e isso não precisa ser nem ser uma pessoa religiosa, uma pessoa que tenha consideração pelo próximo, que respeite o seu semelhante, né? Que esteja ligado às leis de Deus, né? Leis naturais da vida. Aí ele fala assim, encontrarão um meio de desenvolver isso também no mundo espiritual, né? Com as afinidades espirituais. Numa questão mais à frente, Kardec vai comentar sobre as afinidades, não é, Jussá? Aí nós voltamos a falar sobre as afinidades. Agora, ele fala assim, olha, tem dois lados isso, né? Tem um lado daqueles que cultivaram esse desprendimento, cultivaram como ele chama ali, estudos dignificadores, né? Ações dignificadoras, e aqueles que não cultivaram. Então, aqueles que estavam afastados dessas práticas. Nesse caso, ele diz que as concepções de inferno e céu, às vezes se casam com a sensibilidade que o espírito tem de lá, porque ele sofre as consequências daquela companhia viciosa que ele teve aqui na Terra, ou da companhia de problemas ou de dificuldades que ele criou aqui na Terra, ele também vai ter lá. Por isso que ele diz que, nesse caso, você se torna ou redimido na virtude, finalzinho que ele deixa lá, ou redimido no trabalho, na virtude, ou escravo do vício e da imperfeição, do pecado, da dificuldade. Esse é o contexto. Quer dizer, ninguém está ali julgando quem vai estar para o outro lado. Nós, pelas nossas próprias emanações mentais, pela nossa disposição mental, pela nossa ação, vamos atrair o que será o nosso destino após o desencarne. Mas ele deixou lá no primeiro, uma frase que a gente destacou, né? Ele falou lá que nos primeiros tempos, que pode ter uma variação grande, como falamos, mas nesse primeiro tempo o espírito ainda vai se adequando até que ele comece a despertar na nova realidade. Não é isso, sabe? Que acontece que os espíritos contam para a gente. Então, essa é a dinâmica que nós vemos aqui da mensagem de Emmanuel. Vamos, então, para a primeira questão na noite de hoje do Livro dos Espíritos, que é a questão que abre esse tópico paraíso, inferno e purgatório. E nessa questão, que é a 1012, nós falamos na semana passada, a última do Livro dos Espíritos é 1019, isso, 1019. Nós falamos semana passada. E aí, essa é 1012. Ele fala assim: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Os espíritos, então, vão reforçar aquele conhecimento que eles já tinham dado, né? Eles vão falar assim, já respondemos a essa pergunta. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habita. Ele deu uma resposta de caráter amplo, né? Porque ele
ele coloca aqui as questões tanto do recém-desencarnado, como também do encarnado. Quer dizer, a mesma que Emmanuel havia colocado, que não há um lugar restrito que no imaginário nós criamos, né? A Jussara comentou aqui no início. Mas cada um tem dentro de si e cria, tira de dentro de si mesmo, ele coloca lá o princípio da sua felicidade e da sua desgraça. E da onde que ele tira isso, né, Jussara? Como é que ele tira isso? Ele tira através do quê? Das suas atitudes, né? Dos seus atos, dos seus pensamentos. Porque há de se lembrar que lá no mundo espiritual nós temos outra sensibilidade. Nós estamos tão apegados presos à sensibilidade do corpo físico, que já comentamos aqui também em outros estudos, como temos aqui quando encarnados lá no mundo espiritual nós temos um corpo espiritual bem mais sutil. Então a sensibilidade dele é muito maior. Dessa forma fica aí também caracterizado quando ele fala dos mundos, né? E dependendo, os habitantes de cada mundo são mais evoluídos, mais felizes ou menos felizes. Para isso até, Jussara, a gente vê lá no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós estamos na quarta parte, né? Mas na segunda parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, ele trata sobre a pluralidade das existências. E lá ele vai também falar sobre essa questão, vai entrar em detalhes sobre isso. Então, nas questões 172 a 188, eu refiro aqui, porque quem puder depois vá no Livro dos Espíritos estudar, relembrar, também está no portal, tem no começo, nós aqui dessa jornada que fizemos do estudo do Livro dos Espíritos também, está estudo sobre isso, lá ele fala desses diversos mundos, né? Os mais adiantados ou menos adiantados, onde começa lá nos mundos primitivos, né? Provas e expiações, de transição, e os mundos superiores. Então, são pontos aí que ele destaca. Vamos seguir aqui, então, para a próxima questão, que é a questão 1012A, de ajustar aquele. Então. Desdobrando essa questão, Kardec pergunta: de acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? E os espíritos arrematam: são simplesmente alegorias. Toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, Kardec desdobra, e para deixar bem claro, ele pergunta novamente: não quer dizer que não existe o lugar do inferno e nem existe o lugar do paraíso, como nós imaginamos, né? Como nós fomos induzidos, né, pela história de acreditar de que existe um inferno, um céu, um purgatório. Então, os espíritos colocam para a gente que isso são simplesmente alegorias, símbolos, né, para que a gente possa, de alguma forma, aí vem a história, né? De alguma forma, algumas religiões colocavam para a gente para que a gente possa se intimidar, para que a gente possa nos corrigir, querer ser melhor e vender posições e por aí vai. Aí a gente entra em história. Mas o que os espíritos nos colocam? Bem claro, que não existe essa parte geográfica no universo, né, desses itens. O que existe são espíritos ditosos ou não, ainda não, né, espalhados pelo universo, e que eles se atraem pela mesma ordem, por simpatia. Tantos, aí a gente pode acrescentar
E tantos espíritos com um entendimento maior da vida, com ressonância das ideias de Deus, né, com a arquitetura de Deus, né, vibrando energeticamente na construção do universo, como existe também os espíritos ainda muito iniciantes, ainda lutando, né, se gladiando ainda para a compreensão de toda essa grandeza do nosso universo. Então, nós nos aglomeramos, vamos assim dizer, né, que está muito na moda isso, por questões de vibrações. Nós nos reunimos por questões de vibração em construção com Deus e reunimos também pela nossa imperfeição, pela nossa animalidade, pelos prazeres ainda tão inerentes na Terra. Então, ele dá essa conclusão bem mais categórica agora para a gente. Isso tudo não passa de símbolos, de alegoria. Né? E ficou reforçado, Jussara, ali o conceito da simpatia, né? Que é a ligação que os espíritos vão ter pelas suas próprias vibrações, pela própria irradiação. Como nós estávamos falando na pergunta anterior, quando chegamos no mundo espiritual, nós não temos mais esse corpo que tem limitações. Lá o corpo espiritual tem muito mais capacidade de perceber aquilo que está ao seu redor, não só pelos olhos físicos que nós temos aqui, mas pela sensibilidade mesmo espiritual e magnética. Então, essa sensibilidade magnética consegue perceber e se unir com aqueles que têm a mesma simpatia. Por isso que ele faz esse destaque. E não existem locais ditosos ou inditosos onde estão reunidos esses espíritos, mas existe, sim, a reunião desses espíritos de acordo com a sua simpatia. Né? E ele lembrou ali que eles podem ir, os perfeitos podem ir para onde quiserem, porque eles têm essa capacidade. E vão nos umbrais nos resgatar, né? Isso. Nós, imperfeitos, é que não conseguimos ir. Não conseguimos nem energeticamente, né, ir ao âmbito. E daí a gente vê, né? Não existe essas categorias de céu, inferno, purgatório, mas existem mundos espirituais, onde se esforçam para nos ajudar, como a gente já viu através do nosso lar. Né? Já vimos. Então, existem inúmeras casas, né? Por isso que Jesus fala. A casa de meu pai é há muitas moradas, né? Kardec até no comentário seguinte, ele só fecha essa questão dizendo, né, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Quer dizer, são as limitações nossas. Como nós não conseguimos compreender essa essência, a dentro do mundo espiritual, se você pode olhar com detalhes, até nem aqui no mundo... A gente consegue compreender. Na Terra a gente consegue compreender. Nós somos ainda ignorantes de muitas coisas importantes daqui da nossa Terra. A ciência desvenda, vai desvendando cada vez mais. Isso é exemplo, às vezes, que aqui na própria Terra, e no século XXI, como nós temos, ainda se descobre raças novas, insetos novos, ou animais que nunca foram, ou plantas, que estavam em regiões que não eram acessíveis. Mas ali, como ele fala dessa questão a caráter alegórico, né, de se imaginar isso, nós, quando estávamos aqui preparando o estudo, nós vimos uma lição que está no livro Luz Acima, que nós achamos interessante. Só porque o Humberto de Campos ele é pródigo em fazer isso. Ele pega essa questão da imaginação popular e dessas alegorias e transforma em ensinamento.
numa sequência que é útil para a gente. Então, ele conta essa historinha que eu vou procurar relatar aqui, está no livro Luz Acima, no capítulo 4, que fala sobre nos limites do céu. Quer dizer, bate, mas como se tivesse um limite, né? Exatamente. Nós sabemos que existem limites. Por quê? Porque no plano espiritual existem diversas regiões, como camadas, que envolvem até a nossa Terra. Quem quiser estudar mais sobre isso, vai ver isso nas obras de André Luiz, quando ele começa a falar sobre umbral, né? E até a Egoína fez um livro, né, sobre essa cidade no além que é nosso lar, e lá ele faz um desenho. Já comentamos aqui em estudos anteriores também, quem pesquisar lá no portal vai achar, sobre essas camadas inferiores até chegar aqui na camada terrena e depois desce para a Terra também, né? Então ele fala que o Humberto Campos faz uma historinha contando que é muito comum. Quem não já ouviu fazer aquelas historinhas que a pessoa morre e vai encontrar com São Pedro na porta do céu, não é isso? A gente tem essas imaginário popular falando sobre isso. Ele fala então que um peregrino chegou até o extremo limite da Terra com o céu. Olha a colocação que ele faz no limite entre a Terra e o céu. E também podemos colocar como sendo a espiritualidade lá dos vários planos do mundo espiritual, não é, Jussara? Então ele chegou lá com um manto safiríneo, com muita luz, envolvendo a todos ali com uma vibração muito boa. O Humberto Campos vai descrevendo, né, que da fronte dele saiu muita luz. Mas ele chegou ali e encontrou uma entidade angélica responsável por aquela entrada, né, daquela região. E essa entidade angélica começou a observá-lo e viu as vibrações positivas que ele irradiava. E quando ele percebeu essas vibrações positivas, ele também percebeu que algo faltava ali. Ele sentiu que algo não estava completo. E o Humberto Campos chama essa entidade angélica de divino funcionário, né? Olha como que ele coloca. O divino funcionário, então, ficou admirado com a beleza do peregrino, mas ele notou que algo faltava. E aí ele virou para o peregrino e falou assim: olha, eu percebo toda o seu status, as suas vestes, que ele coloca, né? Mas vejamos se você adquiriu a virtude perfeita. Aí ele vai fazer um questionário para ele, né? É como se fosse fazer um pequeno questionário. Então ele pergunta se ele havia praticado o amor sublime. Aí ele responde: sim, graças a Deus. Edificaste a humildade? Ele falou: sim. Guardaste a esperança fiel? Todos os dias. Seguiste o bem? Invariavelmente. Cultivaste a pureza? Com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentaste a fé? Confiei no poder de Deus acima de tudo. Ensinaste a verdade e a testemunhaste? Aí ele falou assim, ele respondeu, com todas as minhas forças. Conservaste a paciência? Sem jamais perdê-la. As respostas dele. Combateste os vícios em ti, como os da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da teimosia e da discórdia? Ele respondeu prontamente, esmeradamente. Guerreaste os males que assolam a tua vida, como seja o ódio, a perversidade, a insensatez, a ignorância, a brutalidade, a estupidez? Aí ele falou, sempre. Então nós estamos vendo que, por isso que ele está com aquele... Ele cumpriu tudo isso mesmo, falando com sinceridade, por isso que ele estava com aquele manto de luz. Um homem de bem. O anjo interrompeu-se um pouquinho, olhou para ele, olhou para o peregrino,
refletiu por longos minutos, como uma face assim, demonstrando gravidade, tentando identificar aquele enigma, e perguntou o seguinte: olha o que o anjo perguntou. Meu amigo, já trabalhaste no inferno? Aí ele levou um susto. Ó, eu não. Que isso? Respondeu o peregrino escandalizado. Como haveria de ser eu trabalhar no inferno? Então ele diz que o fiscal, o Vaticano vai continuando usando essa alegoria para nos ensinar. O fiscal da Celeste Alfândega sorriu e falou: falta-te semelhante realização para subir mais alto. Olha que coisa interessante. Ele tinha cultivado tudo aquilo, mas ele falou: falta semelhante realização. E o peregrino estava assim: mas que contrassenso! Como servir entre gênios satânicos? Entre a malícia? Servir com os ouvidos atormentados pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos que o mal soberano cria, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbadas pelas tentações. Como fazer isso? E o anjo então respondeu para ele: sim, meu amigo, acentuou o preposto divino. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Como que Humberto Campos como estava ensinando para a gente que não existe esse paraíso onde está todo mundo lá descansando, mas quem está num grau superior está ajudando quem está no grau de necessidade. É isso que ele quis dizer aqui. E perante o assombro do ouvinte, o fiscal, então, rematou: torne a terra, desce ao inferno que o homem criou. Olha que interessante, hein? Torne a terra e desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então cogitaremos a travessia. Lembra-te que o Sol, situado a cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, larga raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Olha a profundidade da mensagem de Humberto Campos aqui. Em seguida, um controlador da porta celestial cerrou a passagem, ligeiramente entreaberta, e o peregrino, de capa lirial, espantadíssimo e desapontado, sentou-se um pouco, a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito. E aí, Jussara? Essa mensagem serve para a gente? Nós não estamos longe de ser peregrinos, né? Para Simanto. Mas ele mostra algumas características, né? É muito fácil, gente. E conquistou tudo. A paciência, dominei meu orgulho, meus vícios, mas, na verdade, o campo de ação, da experimentação, da experiência, é que o que é a Terra, né, é que vai realmente concretizar, né, essas conquistas. Porque vislumbrar, ter essas virtudes, é o ideal de todos nós. Né? A gente sabe que esse é a caracteres do homem de bem. Mas realmente possuí-las não é só porque eu quero. Preciso de trabalhar em mim todos esses requisitos, né? Essas virtudes. Não adianta só eu ficar enclausurado no meu eu ou numas paredes de um ermitão, né? E dizer, não, eu tenho tudo isso. Não, eu só vou ter se eu vou concretizar dentro de mim, na luta, na batalha do dia a dia. Eu achei bonita a ótica que o Humberto Campos colocou, dizendo assim, olha, não adianta ser essa perfeição se você não esteja trabalhando com aquele que necessita. Então, o amor foi feito para auxiliar, né? Como ele colocou. Ele deixa claro que
E cada um de nós tem que atuar com aqueles recursos que recebeu para ajudar. Então ele fala assim, o bem é para salvar o mal, o amor é criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. Então a maior missão da virtude é eliminar o vício. Então não é ficar distante e ele cita aqui, é muito feliz, Humberto Camus, ele fala assim, volta ao inferno que o homem criou. Mostrando que esse inferno não tem local fixo, é a nossa vida mesmo, que nós mesmos criamos pelas nossas sintonias, pelas nossas dificuldades. Então, mostra que os espíritos superiores, eles estão aqui para ajudar e demonstrar a todo momento que precisamos é o quê? Nossa ação, na prece, na disposição de melhorar. Vamos ver, eu tinha prometido aqui no começo, né, Jussara, a gente separou uma frase de Chico Xavier sobre o assunto. Vamos ver o que o Chico fala. Livro Palavras de Chico sintetiza para a gente tão clara, né? Essas questões que Kardec trouxe. Fala assim, um trechinho extraído. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal, devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Então, eu achei o remate, né, das palavras tão simples, né, e tão objetiva, determinando o céu, o purgatório e o inferno. E, como ele diz no início, né, é o estado da nossa própria alma. Então, veja que o que achei interessante ali, essa colocação que Chico colocou, que ele falou assim, olha, que a alegria do bem praticado é o alicerce do céu. Quer dizer, não é o céu em si, mas é o alicerce, aquele que sustenta. E o que faz o alicerce? Ele sustenta. A gente vê quando se constrói as casas, né? Você vai ver lá os tubulões, você vai falar lá os estacas, vai falar os blocos que ficam no chão, para quê? Sustentar. Ele tem que ser forte. Então, a alegria do bem, o bem praticado, tem que ser sólido. Para o quê? Para ser o alicerce. Mas ele começa a dizer que a mal intenção já é um piso assim que não é bem, né? Já está encaminhando para bem para a ligação com a Terra, né? E que ele chama de, até coloca ali a palavra purgatório, né? Que é o piso. Depois nós vamos estudar mais um pouquinho mais à frente, né? Depois ele fala assim que o remorso é o princípio do inferno. Comenta um pouquinho, Jussara, sobre o remorso e o princípio do inferno. A gente pode resgatar mais atrás, né, do que a gente falou, que Kardec, muito didaticamente, antes de toda essa visão, né, da finalidade das nossas existências, né, trazendo essas questões, por que ele trouxe esse enfoque do arrependimento, né, e do remorso que a gente já tinha estudado. Então, ele encaixa perfeitamente nessa pequena palavra, pequeno textinho que o Chico trouxe para a gente, né? Ele fala aí do inferno. O que seria o inferno? Seria um estado de tormenta que nós ficamos quando há um remorso, quando nos sentimos culpados. Porque o que a culpa nos faz? Nos traz um turbilhão de emoções em que a gente fica rodopiando naquilo. E isso já não é um inferno para a gente? Né? Quando a gente está encarnado, a gente ainda tem o nosso corpo físico, que ele amortece um pouco a nossa consciência, nosso inconsciente. Mas quando a gente desencarna, isso vem à tona. Nós vivemos assim 100%, todas um turbilhão de emoções que trazemos com as nossas atitudes desalinhada da lei de Deus, desalinhada da lei universal. Quando a gente não está coerente com a lei da natureza, com as leis morais,
há um tormento muito grande, há um sentimento de culpa muito grande dentro do nosso consciente, né? Deus nos criou, assim que os Espíritos nos falam, para chegarmos à nossa perfeição. E o que nos traz o tumulto é porque nós estamos longe disso. Então, quanto mais a gente se caminha para a integração com esse alicerce junto com a lei de Deus, nós vamos nos libertando, nós vamos sentindo a necessidade cada vez mais galgar. Então, ele nos dá a entender que o próprio inferno somos nós que praticamos pela nossa culpa, pelo nosso sentimento de arrependimento, de culpa. Então, ele já leva o purgatório, é quando a gente começa ao estudo que Kardec trouxe para a gente sobre o arrependimento. Quando a gente entra na intenção de se arrepender, e o que a gente viu com arrependimento? Quando a gente reconhece as nossas faltas, né? Nós reconhecemos que poderíamos ter feito melhor e começamos a tomar a atitude de recuperar aquilo. Aí entramos no purgatório. Verdade. Então, aí entramos no purgatório, que a gente vai expiar onde? Vindo aqui na Terra. Então, são momentos... o planeta Terra seria um purgatório? Seria, pela faixa que nós estamos de vibração, seríamos o resgate das nossas dificuldades, né? E então a gente pode arrematar dentro desse pequeno texto de Chico essas ideias que Kardec trouxe para a gente. E o céu, nada mais, nada menos, que é quando a gente é o estado de alma, quando a gente se liga, a gente consegue penetrar nas leis morais, nas leis de Deus. Então, vamos seguindo aqui, né, para a próxima questão, que é a questão 1013. O que se deve entender por purgatório? Olha, você acabou de responder isso, né? E os espíritos reforçam, né? Dão a resposta. Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Quer dizer, é a oportunidade, então. O homem interpreta a palavra purgatório, mas eu quis colocar aqui nesse sentido figurado, não existe essa região de purgatório, mas ele está dizendo que isso é uma questão de expiação de cada espírito nas suas necessidades de reparação da sua própria alma. Do verdadeiro arrependimento. Do verdadeiro arrependimento. E aí ele vai, como ele coloca, expiar as faltas, quer dizer isso, né? Não quer espiar no sentido de olhar, não, quer dizer no sentido de sofrer as consequências daquilo que você fez sofrer em outro, claro que com a misericórdia divina em níveis menores, mas de maneira que possamos sentir a dor que causamos no outro e com isso também nos libertarmos daquilo que fizemos de mal para o semelhante. Que nós vamos entender que com isso nós resgatamos aquilo que fizemos para com o semelhante, porque começamos a entender o que o semelhante passou na sua pele quando impingimos a ele qualquer dificuldade. Ou seja, está completamente coerente com a história que Humberto de Campos traz para a gente. E se enquanto a gente não viver a experiência com o outro, a gente só consegue se levantar, se soerguer na profundeza da nossa alma através do outro. E se a gente não for para o campo de batalha que o outro nos ajuda a crescer, a gente não consegue, a gente só fica no platonismo. A gente não trabalha. Estou lembrando muito aqui uma coisa muito interessante do livro do Problema do Ser do Destino da Dor, que Leon Denis fala para a gente que as dores físicas produzem sensações e os sofrimentos morais produzem sentimentos. Eu estou lembrando muito aí. Os Espíritos colocam para a necessidade da gente elaborar na gente sentimentos construtivos. Pois é. Muito bom. Vamos seguir aqui para
um comentário de Kardec sobre essa questão. Vamos ver, então, o que ele esclarece para a gente. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham na expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. É o que a história do Humberto de Campos falou ali. A vida da terra corporal é que você vai passar pelos estados de Purificação. de Purificação, experiência, né? de Mas é necessário aquilo que você falou, não é? Não é o remorso, mas o um arrependimento. arrependimento. Que já Kardec já fez várias questões anteriores aqui em outras reuniões sobre esse assunto, sobre o remorso e o arrependimento. Então é necessário ali o arrependimento. Esse o remorso, Sincero e humilde. como o próprio texto já colocou para a gente, você fica preso num circuito sem fim, no caso do remorso. E com o arrependimento, não. Você nota a necessidade de melhorar e vai caminhar nesse sentido, como mostra ali, procurar espiar, retirar as dificuldades, purificar-se, né, nas diversas encarnações. Então, por isso que Kardec faz essa comparação e fala que o purgatório não existe lá no mundo espiritual, existe aqui, para que a gente possa cumprir na vida corporal as nossas provas e em alguns casos, até espiar mesmo as dificuldades que nós temos. Nós não comentamos no início, vamos fazer um pequeno comentário aqui. Como nós estamos chegando ao final do Livro dos Espíritos, nós pedimos sugestões a vocês de temas de estudo, e que vocês também contribuam escrevendo para a gente. Depois perde um tempinho, escreve aqui para a gente, dizendo o que vocês gostariam de ver, ou se estão gostando do estudo. E deem também a contribuição de vocês a administração do portal pede sempre os likes, né? Porque estão gostando, para que o portal, os estudos, tenham projeção, cheguem pelas próprias plataformas a ter projeção. Vamos seguindo, e aí vamos à questão 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? Quer dizer, perguntas que eles fizeram, né? Espíritos que tinham um bom trato mental estavam respondendo como se existisse céu, inferno e purgatório, né? E os espíritos respondem: é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que interrogam. É natural. Jesus também fez isso. Ele falou com os pescadores, ele falou com toda a população local, ele falou com os agricultores, ele falou o quê? Falou a linguagem deles. Então, os espíritos também fazem isso, falam na linguagem. E ele continua: quando essas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Então, eles fazem esse trabalho, né? Por isso que ele fala: se um espírito dissesse ao muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi o profeta, seria muito mal acolhido. Então, cada geração, cada cultura tem as suas bases. Nós temos que respeitar todas essas bases, todos esses conhecimentos, e isso que os espíritos fazem. Então, quando nós mudamos também, evoluímos no entendimento, nós vamos poder ser tratados como adultos na questão espiritual. E os espíritos não trazem, eles não violam o nosso entendimento, né? Eles partem, a orientação deles
a educação que ele nos traz, eles partem do que a gente já sabe. Eles não trazem coisas do que eles sabem, a gente não. Eles partem do que a gente já sabe, para que a gente possa construir uma verdade, né? Então, essa é o que é natural. E por isso que nós vimos em diversas áreas, até com conhecimento espiritual superior ou sublimado, que usam a linguagem daqueles que ali estão presentes. Como falei, o próprio Jesus usou expressões sobre a agricultura, sobre a semente, né? Sobre as árvores, sobre tudo que é relacionado com aquilo que os peixes, tudo aquilo que as pessoas conviviam para levar o seu ensinamento. Essa questão tem uma questão A também. Desdobra nessa pergunta. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir? Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam alguns espíritos, tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? E aí os espíritos colocam para a gente. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permitem sondar o futuro. Essa causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Então, é que a gente estava falando da outra questão anterior, né? Os espíritos não dão saltos, eles partem da onde os espíritos se encontram para crescerem o seu maior entendimento, né? Se o espírito tem uma outra determinada religião, eles vão desencarnar e se encontrar, estar naquilo que eles acreditam, né? Eles não são violados. A sua ideia não é violada pelo que os outros acham que tem que ser. Ele continua com aquela ideia que lhes são familiares. E por isso que muita gente acha, não, desencarnou, a pessoa vai virar outro tipo de pessoa, outra crença. Não. Quando nós desencarnamos no mundo espiritual, se nós agradamos com a cultura católica, da Igreja Católica, nós vamos continuar. E lá no mundo espiritual também tem sacerdotes, né, num estágio superior, como também aqueles também estão sacerdotes também que não foram bons sacerdotes, também nos planos de sofrimento. Agora também sacerdotes que se dedicaram ao próximo estão lá. Também existem comunidades, cidades sintonizadas com a cultura católica, ou religiosa católica, outra evangélica, ou de outras seitas que existem aqui na Terra. Eles estão todos lá em comunidades também. E não se força nada. O espírito, à medida que ele se eleva, ele vai transcendendo essa questão das religiões terrestres. Mas nós, ainda que estamos precisando evoluir, ainda ficamos ligados àquilo que nós conhecemos e vivemos aqui na Terra. Por isso que ele diz que os espíritos, às vezes, dão comunicações e dizem que existe céu, existe inferno, porque está passando por um inferno. Por quê? Porque ele tem essa concepção e aquele sofrimento que representa isso para ele. Mas essa resposta continua, né, Gustavo? Inferno se pode traduzir por uma vida de provações. Já refleti, já analisei. Extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra vida. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de um melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costuma dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras, e sempre ditas em sentido figurado. Mostra aí isso, né, Gustavo? Quer dizer,
que nós estamos falando. Na nossa própria vida, e até o anjo lá falou na lição do Vaticano, disse, olha, volta lá para o inferno que o homem criou na Terra. São as dificuldades. Nós temos tanto sofrimento, né? Tantas dificuldades aqui na Terra, tantas provações, mas também vimos que os espíritos superiores, quando encarnam, eles não perdem beleza física, né? Eles não pedem a facilidade, a maioria deles pedem para que tenham uma vida de lutas, para eles possam vencer, conquistar aqui na Terra as suas posições. Então, eles não podem, os espíritos mais iluminados, eles não pedem vida aqui de facilidades. Muitos, alguns deles vêm, né, na missão, vêm para uma vida de facilidades, mas a maioria, eles, no planejamento reencarnatório, eles pedem uma reencarnação onde eles tenham que lutar pelas suas conquistas e que passem também por provas. E os espíritos que, não vamos dizer que o Chico Xavier passou aqui na Terra, passou por provas, e ele não precisava, realmente era um espírito que já estava desligado disso, era um espírito superior, mas ele enfrentou aqui as dificuldades da Terra. Quem está, como se diz o ditado, quem está na chuva se molhar. Ele veio aqui na Terra para nos ajudar, através da sua mediunidade, através da sua capacidade moral, exemplificou, mas sofreu também, como o próprio Cristo, que chegou aqui na Terra e, com toda a solenidade de um anjo celestial que é o Cristo, de uma elevação que nós não podemos nem conceber a elevação de Jesus Cristo, ele passou aqui na Terra uma série de pessoas o atacando, não respeitando, né? O ferindo até fisicamente. Então, nessa sentido, nós temos que a Terra, aqui, como um mundo de provas e expiações, também pode ser encarada para alguns como inferno, para outros como purgatório, né? Ou para outros mesmo que construíram o céu aqui na Terra. Como disse naquele slide que nós comentamos do Chico Xavier, ele falou, né, que a nossa ação no bem é o alicerce do céu. Muito bem, meus amigos. Nós estamos chegando aqui ao final do estudo de hoje. Teremos, né, na semana que vem o encerramento desse tópico e agradecemos a todos vocês, pedimos mais uma vez, reforce as suas contribuições, aqui dando as suas ideias, os seus comentários, e nós estamos, na semana que vem, encerrando esse ciclo de estudo do Livro dos Espíritos. Há 3 anos e 3 meses. 3 anos e alguns meses, e agradecemos imensamente a Jesus, aos amigos espirituais, a todo o apoio, e a toda a equipe do Saber Amar, do portal Saber Espiritismo, nessa tarefa. Então, na semana que vem, nós teremos a última reunião do estudo do Livro dos Espíritos. Assim, nós vamos aqui agora passar para o nosso momento de oração. Vamos pedir a todos que sintonizem nesse instante os seus mentores espirituais, sintonizem nesse instante a todos aqueles espíritos que nos protegem, nos iluminam. Tem um pouco de água junto a si para pedir para fluidificar e vamos, meus queridos amigos, nesse instante, esquecer todos os problemas nossos da vida, todas as nossas dificuldades, todo esse momento atual, e concentrar nosso equilíbrio íntimo, na nossa paz interior, de maneira que possamos elevar o pensamento ao Senhor e dizer: Senhor Jesus, nesse instante, vamos pedir a Ti, através dos Teus mensageiros, o amparo, o auxílio, o reconforto, para que possamos vencer as dificuldades que estão em nosso caminho, para que possamos, igualmente, termos instrumentos da Tua paz, termos instrumentos da Tua harmonia, da Tua sabedoria e do Teu amor. Assim, Senhor,
Pedimos por todos aqueles ligados nesses instantes a essas palavras, para que possam receber tanto no plano físico quanto no plano espiritual as energias revitalizantes desses teus mensageiros. Pedimos, Senhor, que as águas do ambiente sejam fluidificadas e que nelas sejam colocados remédios, sejam colocados os medicamentos que necessitamos para o nosso fortalecimento, que necessitamos para o nosso a tranquilidade física, a nossa tranquilidade física. Assim, Senhor, agradecendo a todas as bênçãos recebidas e a todo esse amparo, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião, desejando a todos muita paz, muita luz.